todos muito bem-vindos ao 6º episódio da websérie Gestor Educacional 5.0. Nosso último episódio dessa série, organizada pela Dream Shaper, com o apoio da BED, da Letros, da FB Ideias, do grupo Farias Brito, e com o apoio da Blackboard, a Blackboard que a Fernanda está conversando aí, colocando alguns detalhes para vocês aí no chat. Então é um prazer estarmos aqui mais uma terça-feira para discutirmos questões extremamente relevantes e que vocês nos pediram para discutirmos, porque desde a nossa última websérie, Educador 5.0, temos essa ideia de formular os nossos eventos de forma totalmente colaborativa. Então, antes da estruturação dos nossos eventos, a gente sempre tem ali uma consulta pública que as pessoas podem contribuir com quais temas elas entendem que sejam relevantes. Nós trazemos aqui para a nossa série, dentro dos episódios, perguntando até o dia e horário da semana que seria melhor para a gente desenvolver esses episódios. Então, queria agradecer mais uma vez aqui a participação de todo mundo que esteve nos acompanhando, nos ajudou anteriormente a construir essas webséries, a do Educador 5.0, agora do Gestor 5.0, trazendo essa temática de Educação 5.0, de discussão, de debate. Sempre gosto de recordar um pouquinho, a gente teve a estruturação dessas webséries muito com o intuito, além de ser de uma forma colaborativa, oportunizar que as escolas, os professores, quem está ali envolvido no dia a dia da educação, pudesse contribuir, compartilhar um pouco das experiências. Isso nasceu muito de uma identificação que a gente teve ali naquele início do aumento das lives, das webséries, e muito se falava de especialistas indicando como as instituições, as escolas, os professores deveriam proceder nesse momento. A gente via muito pouco ou quase nenhum evento que se tivesse essa articulação, essa troca de experiências. Então, por isso que a gente gosta de falar mesmo que aqui é um bate-papo, estamos todo mundo aqui para ser uma coisa muito produtiva, muito com a participação de vocês que estão nos assistindo aqui ao vivo. Então, a ideia é a gente continuar tendo a participação de vocês, como a gente sempre teve nos episódios anteriores, quem está nos acompanhando aqui no chat, Já começo fazendo aquele meu pedido costumeiro, que vocês irem se apresentando, dizendo onde vocês estão nos acompanhando, para a gente ter uma ideia, quem são vocês, a gente ir já se familiarizando com o chat também, porque a ideia é, à medida que a gente for conversando sobre esse tema, a gente tem a colaboração de vocês também, vocês possam contribuir com esse tema, possam fazer perguntas, colocações, e a gente vai ter um momento que a gente vai trazer essas colocações que vocês estarão colocando no chat para dentro da nossa discussão. Então, a ideia é mesmo que vocês participem, que vocês se envolvam nesse tema, coloquem questionamentos, contribuições, que a gente vai trazer isso para dentro do nosso bate-papo. Vocês estão participando, vão colaborar muito com essa nossa conversa aqui de hoje. Tá? Então, conto aí com a participação de vocês mais uma vez. E antes de a gente entrar no nosso tema, antes de a gente apresentar aqui os participantes do nosso bate-papo de hoje, do nosso episódio, eu queria me apresentar um pouquinho. Eu sou o Felipe Rodrigues, sou o gerente de operações pedagógicas da Dream Shaper. A Dream Shaper é uma plataforma especializada em aprendizagem baseada em projetos, que vem ajudando as instituições na implementação de metodologias ativas por meio do desenvolvimento de trabalho, projeto e essas questões que a gente vem falando nesses episódios sobre o novo ensino médio. Muitos têm falado, já 3 episódios contando com esse, a gente tem conversado questões mesmo que têm relação com esse tópico do novo ensino médio, e isso tem gerado, desde o primeiro episódio, uma certa curiosidade, uma certa necessidade de algumas pessoas
de aprofundar, de conhecer um pouquinho mais como a gente trabalha essa questão da metodologia ativa, da questão do desenvolvimento, aprendizagem baseada em projetos, né, como é que a gente trabalha questões de eletiva, questões do ensino híbrido, questões de itinerários formativos, né, que a gente tem como trabalho juntamente das nossas instituições, escolas parceiras. E aí, para isso, né, na semana passada a gente já trouxe um pouco dessa questão, para facilitar esse entendimento, para facilitar essa articulação, né, a gente lançou nas últimas semanas uma parte do nosso site dedicada para essa questão, né, para vocês saberem um pouco mais sobre como é que a gente está trazendo essa questão de projeto de vida, de eletivas, de itinerários formativos, né, do nosso trabalho e dessas parcerias que a gente tem firmado. Então, vou pedir para vocês aqui, a Larissa, nossa parceira aqui, vai estar colocando no chat para vocês o link do nosso site, que vai diretamente para falar sobre essas questões do novo ensino médio. Vocês lá vão poder acessar essas questões, entender um pouquinho melhor como a gente está trabalhando com essas questões, como é que a gente viabiliza essas questões do novo ensino médio e tudo mais, tá? E também a gente lançou aqui um questionário, né, uma certa de um espaço para vocês contarem para a gente um pouco como é que está sendo essa experiência de preparação para o novo ensino médio, né, como é que vocês têm abordado, refletido isso internamente dentro das vossas instituições. A ideia aqui é a gente fazer um canal mesmo de discussão, de debate, a gente entender o que vocês estão fazendo um pouquinho também, não só a gente mostrar para vocês o que a gente tem à disposição, né, para as instituições terem essa adequação, trabalharem com essas demandas do novo ensino médio, mas vocês também poderem contar para a gente como é que está sendo esse processo, se a gente puder ajudar de alguma forma, poder contribuir, agregar valor de alguma forma, claro que estaremos juntos nesta caminhada, nesse processo, né, de preparação para o novo ensino médio. Tá? Então, a gente vai jogar aqui esses links no chat para vocês acessarem. Vai ser o link para a página que vai explicar as questões do novo ensino médio, como é que a Dream Shaper vem para trabalhar, articular essa questão, essas questões, melhor dizendo, né, do novo ensino médio. E um segundo link que é para esse questionário, para vocês também darem para a gente essa questão. Tá? Eu vou depois relembrar esses links, né, porque ali a gente começa a falar e interagir bastante ali no chat, a gente acaba ali perdendo, mas eu vou retomar isso futuramente, tá? Para vocês acompanharem. Quem está nos assistindo pelo YouTube também vai ter esses links ali firmados no nosso comentário, isso também vai ter acessível para vocês. Tá? Falando em YouTube, tanto a websérie Educador 5.0 como essa nossa Gestor Educacional 5.0 estão lá no nosso link, no nosso canal do YouTube. Tanto as duas webséries já estão com os episódios lá e logo mais esse episódio de hoje também estará no ar. Então vocês podem assistir os outros episódios, podem nos acompanhar também por lá. Vai ser muito grato vocês estarem lá assistindo os episódios, poderem contribuir dessa forma também. Certo? Obrigado a todos aqui presentes. Então vamos voltar aqui para o nosso sexto episódio da websérie Gestor Educacional 5.0. Né? E o tema de hoje é O Futuro é Agora. A transformação digital dos modelos de ensino e aprendizagem pré e pós-pandemia. O híbrido veio para ficar? A gente vai discutir um pouquinho desses processos que a gente realizou, né, ou que a gente vinha realizando antes da pandemia, o que vai ficar desses processos pós-pandemia, né, essa implementação do sistema híbrido que muitas das escolas estão entrando nesse momento, né, então tem instituições ali trazendo um pouco das atividades extracurriculares para o presencial, né, trazendo esse sistema híbrido de trabalho juntamente com os alunos nesse momento. A gente vai conversar exatamente sobre essa questão, certo? Então, eu já peço para vocês irem trazendo reflexões, compartilhando, contribuindo no chat.
para a gente começar, de fato, a discutir sobre essa primeira temática que temos aqui hoje, eu queria chamar a Ana Paula Fernandes, do Colégio Santa Úrsula, para a gente iniciar aqui a nossa discussão, a nossa reflexão. Tudo bem, Ana? Oi, Felipe. Oi, Márcia. Oi, todo mundo. Vocês já conseguem me ver e ouvir? Sim, estou te vendo, estou te ouvindo. A gente vai conversando. E, Ana, eu queria, então, saber de você, né, como é que você tem visto, como é que a instituição, o Colégio Santa Úrsula, tem, né, feito e passado por essa questão dessa transformação digital. Tá? O que vocês consideram do ensino híbrido? Queria ouvir um pouquinho de você sobre essas questões para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo de hoje. Bem, primeiro, muito obrigada, Dream Shaper, pelo convite. Assim, eu me sinto muito honrada, porque não é a minha fala, mas a minha fala é a fala de um time inteiro, o time de Santa Úrsula. Alguns colegas estão aqui, então eu fico muito honrada duplamente por representar o Colégio Santa Úrsula e por estar aqui nesse momento compartilhando um pouco dessa experiência que é DIME, com tantas outras pessoas também que quer aprender um pouco mais e aperfeiçoar o seu processo pedagógico. Bem, eu acho que de 18 de março até esse momento, muitas fases foram vivenciadas pelas escolas e com a gente não foi diferente. O Santa Úrsula, a exemplo de muitas outras escolas, já passava por um processo de transformação digital, mas, e nesse sentido, o ensino híbrido vinha como uma experiência sustentada, né? Ou seja, com pequenas inovações em doses homeopáticas muito bem planejadas, com um tempo propício para que essas experiências fossem sendo testadas, analisadas e avaliadas e retroalimentadas. Com a pandemia e a necessidade de, bem, agora a entrega das aulas vai se dar por um único canal. Então, a gente entra dentro de uma inovação que já vinha acontecendo de forma sustentada para uma inovação disruptiva. Escolas de educação básica até então não tinham essa experiência de forma robusta, né? Tanto que a gente acabou vendo um mergulho em muitos equívocos conceituais, né? A educação básica agora é EAD, coisas dessa natureza, né? A educação básica não é e não será em EAD, mas a gente teve um momento emergencial, né? A gente acabou estabilizando um pouco aqui essa emergência, né? E todas as escolas agora já estão se preparando aí para uma nova virada de chave. Os retornos gradativos, escalonados, estão acontecendo em alguns sistemas de ensino. E isso faz com que a gente do Santa Úrsula, e como toda escola pública ou privada, né, comece a fazer essa reflexão para dentro. Muito bem. Como que vai ser o nosso currículo? Como que vamos estruturar esse modo de fazer? Porque aquelas experiências, todo mundo já sabia, em algum momento, seja por prerrogativa do currículo, com a BNCC, e o foco voltado ao aluno, né, e a perspectiva de você transformar esse aluno de um autorresponsável para um aluno autônomo, de um aluno autônomo para um protagonista, né? E esse protagonista com bases, né, que possa assumir esse projeto de vida, que possa transformar a sua realidade, que possa aprender colaborativamente, que possa desenvolver uma macrocompetência que todos nós queremos muito, que é do aprender a aprender. Então, nesse sentido, o Santa Úrsula acelerou exponencialmente aquilo que já vinha sendo feito de forma mais sustentada. Então, a gente, por exemplo, nós fazíamos um teste com o uso de uma plataforma de ensino com um parceiro. Com a pandemia e a necessidade de acelerar muito, a gente precisou rever. Bem, precisamos ver um parceiro que nos entregue isso com mais robustez. Então, também vai aí um planejamento emergencial da própria estrutura, né? Quem vai nos possibilitar essa entrega de forma mais acelerada? E esse é uma lição também para o ensino híbrido, é o envolvimento da gestão para gerar a condição
estrutural, logística e também pedagógica, porque não basta apenas que a gente leve o professor a desromper o modo de fazer da sua aula, né? De que o aluno precisa ser protagonista, precisa dar a ele a mínimo controle de ritmo, de tempo e de lugar para estudar, mas isso precisa ser, portanto, um compromisso e um objetivo da gestão pedagógica. Então, essa foi a primeira lição, e é uma lição que vai ficar para essa virada de chave em 2021. Uma outra questão que a gente enfrentou muito mas, embora a escola estivesse passando por essa transformação digital, o domínio de recursos tecnológicos não era homogêneo dentro das equipes. Né? Então, nós somos uma escola grande, então são quase 2.000 alunos, 250 profissionais só em docência. Então, uma equipe grande com muita heterogeneidade. Então, dentro dessa heterogeneidade, há aqueles que dominam princípios de criatividade, há aqueles que dominam princípios tecnológicos e há aqueles que estão no meio do caminho das duas premissas. Então, em paralelo com todo esse arranjo estrutural, né, e esse foco estratégico da escola para fazer uma entrega de relevância, o desenvolvimento das equipes. E esse desenvolvimento não é apenas o oferecer tecnologias e tecnologias digitais. E aí entra também uma outra coisa que, dentro do ensino híbrido, não veio para ficar, veio para se fortalecer, que é a gestão escolar assumir o compromisso da formação continuada, mas não como pontos específicos ao longo do calendário letivo, mas uma formação continuada que se dá da análise crítica do seu fazer continuamente mesmo, semanalmente, ou seja, é quando a gente começa, inclusive, a profissionalizar, digamos assim, o uso e a análise dos dados que a própria escola vai gerando. E essa é uma outra lição que também a pandemia foi potencializando, porque seja na gestão, ou gestores das equipes, ou o próprio professor com as suas turmas, agora as entregas estão sendo feitas digitalmente, então se produz muitos dados, independente até de você ter uma plataforma específica. Né? Quando você faz uma avaliação por rubrica num formulário, você está gerando dados. Se você usa um aplicativo, uma ferramenta, um quiz qualquer, você está gerando dados. Então, aquilo também nos permitiu, o que é que a gente vai validar ou não dentro do processo pedagógico, o que é que o nosso modo de fazer precisa ser verificado, corrigido, aperfeiçoado. E dentro dessa necessidade de aperfeiçoamento, onde é que a gente vai entrar com a formação? Então, em paralelo com as necessidades logísticas e estruturais, é o foco, no modo de fazer. Para esse aluno possa ter um menu, né, de possibilidades, né, que ele realmente tenha autonomia pelo seu ritmo, espaço e lugar de estudo, nós vamos ter que oferecer aí um cardápio de opções, né, de ações de estratégia em que aquela informação e aquela competência, ou as macrocompetências, possam ser desenvolvidas, mas ele vai ter a possibilidade de construir sua trilha a partir de insumos e instrumentos diversos. Então, isso entra também um exercício muito profundo de todos, de que para chegar na formação de professores, é preciso olhar bem para dentro e aí enxergar melhor esses dados. E eu faço um adendo mesmo, uma ênfase quando se fala em dados, porque a gente ainda está muito voltado às métricas avaliativas, que é um tipo de dado extremamente importante. Mas escola e o processo pedagógico gera dados o tempo inteiro. E são esses dados que retroalimentam e nos possibilita ter ou não essa qualificação do processo pedagógico. E, por fim, já que a gente está falando de dados e retroalimentar, validar ou não, um mergulho para dentro da nossa forma de avaliar. Então,
de 18 de março para cá, quando a gente vai fazendo esse exercício do escopo da transformação digital da escola e da necessidade de potencializar a nossa inovação pedagógica, né, com todas as antecipações de tendências que a pandemia nos provocou, vem aí também de rever, né, e melhorar a perspectiva avaliativa. Então, é imprescindível um processo formativo em se tratando de ensino híbrido. É imprescindível um processo formativo em se tratando de uma avaliação com qualidade. Mas em se tratando desse escopo de métodos ativos, do ensino híbrido, no caso do Santa Úrsula, faz sentido neste momento para a nossa comunidade a sala de aula invertida. Então, isso exige um maior esmero em planejamento. Então, é muito mais trabalho, né, que as equipes técnicas e docentes têm nesse sentido. É muito mais estudo, é muito mais um debruçar-se nos dados que a escola tem e, sobretudo, se eu vou privilegiar o desenvolvimento desse aluno que eu quero constituir protagonista, ele vai se fazendo protagonista, a gente precisou, isso está em caminho, né, porque são meses, de olhar para dentro do nosso processo avaliativo. Então, ao reorganizar o calendário, então, e estruturar de trimestre para trimestre, a gente mudou também a própria sistemática de avaliação da escola para que a gente pudesse incluir aí um processo formal de avaliações processuais. Então, a cada produção em contínuo desse aluno, que vai gerando um dado, isso vai avaliando a ele, mas vai avaliando o professor. Então, antes dos instrumentos avaliativos convencionais, por exemplo, né, prova, ou independente da exame, da denominação que a escola der, e deu no nosso caso, que a gente vá construindo esse desenvolvimento dentro daquele recorte temporal que você tem em um trimestre, um bimestre, um semestre, no nosso caso, nesse ano letivo tão atípico. Então, Felipe, Márcia e todo mundo que está aqui conosco, nesse escopo de ensino híbrido, pré e pós-pandemia, pré-pandemia, acho que todo mundo foi se preparando, achando que, sei lá, até 2030 a gente chegaria nesse caminho. Só que 2030 é agora, né? E ninguém espere que até 2030 a gente não tenha a menor ideia de qual é o cenário da educação, e eu torço que seja muito melhor do que o que se tem hoje, obviamente, então que toda essa aceleração nos sirva de lição, mas que, resumindo as lições, né, do que a gente efetivamente precisou implantar nesses meses de 18 de março para cá, eu resumiria aqui nesse entre dar essa condição logística e estrutural e acelerar essa condição, porque por melhor que nossa escola tivesse essa estrutura, a gente precisou rever isso para que a entrega feita ao aluno fosse significativa, relevante e segura dentro desse contexto. A formação de professores em contínuo, não apenas para lidar com tecnologia, porque aí a gente pode até vai falar, suponho, daqui a pouco sobre isso, mas ensino híbrido não é apenas aquilo que se sustenta por tecnologias digitais, e dentro desse escopo de formação, né, mas é o modo de fazer, como que você vê o melhor método para essa relevância, e por fim, pensar num processo avaliativo que faça sentido para esse contexto inteiro. E no pós-pandemia, certamente, esses serão os três pontos que a gente vai precisar aperfeiçoar, porque dentro do escopo de ensino híbrido, se a gente realmente quer trabalhar esse tripé que configura o ensino híbrido, né, de personalização, diferenciação, individualização do ensino, toda escola, e o nosso caso não vai ser diferente, isso tende a levar com que a gente busque parcerias, recursos e conceitos para aperfeiçoar esse tripé que o Santa Úrsula precisou acelerar e se organizar aí
de 18 de março até esse momento que eu estou aqui, muito honrosamente falando com vocês. Cumpri o tempo, olha só. Estou orgulhosa de mim. Obrigado. Né? E trazendo um pouco dos elementos que me chamaram muito a atenção dessa sua fala, o primeiro deles foi um que você trouxe logo no início da sua fala, que a gente já discutiu aqui anteriormente também, não só nessa websérie, mas do Educador 5.0 também, que as instituições começaram a ter muito claro que eu só posso ou eu só devo adotar uma ferramenta, uma tecnologia, seja o que for, quando eu tenho um propósito pedagógico por trás. Né? A gente tinha muito comum algumas instituições que traziam ou vislumbravam algumas ferramentas, algumas tecnologias ou alguns processos por alguns elementos, mas não totalmente pautados ou fundamentados dentro de uma estrutura maior, dentro desse planejamento maior que você comentou, essas avaliações. Então, isso é imprescindível. Eu ter um objetivo pedagógico que vai determinar quais são as necessidades que eu tenho, quais são os objetivos que eu quero alcançar. Então, isso me chamou muita atenção, porque traz um pouco desse elemento que a gente já teve em outras discussões, de que isso está ficando cada vez mais claro para as instituições, não sei qual a sua opinião sobre isso, que elas devam ter esse momento de escolha, esse momento mesmo de decisão, de tomada de decisões dessas questões internas, pautados mesmo nessa questão, né, de um objetivo pedagógico muito claro, porque isso vai me direcionar quais são as características, qual é o processual que eu irei desenvolver, para colher um objetivo determinado. A gente tem sentido que as escolas avançaram muito nesse período de pandemia. Não sei se você concorda ou qual a sua visão disso, Ana, mas a gente tem visto muito essa questão. Eu digo, a pandemia oportunizou, seja para a escola, porque a gente está lidando aqui, acredito que o público também que nos acompanha, ele é muito heterogêneo, né? Então, eu estou numa escola privada, mas é importante que a gente também faça as abstrações aqui necessárias dentro da realidade que fazemos parte. Então, dentro dessas abstrações necessárias, independente se você está inserido numa escola privada ou na escola pública, a pandemia ela deu a sacudida de que, é realmente necessário fazer gestão de verdade. Tá? E eu vou falar uma coisa aqui que talvez possa soar um tanto pejorativo, mas é só para dar ênfase à questão. Tá? A gente era muito mergulhado em pedagogiquez, né? Assim, de sempre atribuir um termo, uma expressão muito técnica, muito pedagógica, e isso desconectava muito a escola dessa realidade produtiva, né? Assim, o que é que está acontecendo? Porque eu tenho um currículo, e seja que esse aluno passe pela educação básica e ele vá se fazendo protagonista, ele se aproprie de um projeto de vida, porque ele precisa ser autônomo nesse contexto produtivo, ele precisa ser empreendedor e criativo, então a escola está se desconectando disso. Então a pandemia traz a oportunidade que não é apenas por uma prerrogativa curricular, não é pelo fato de ter uma base nacional como curricular e que você tem que fazer obrigatoriamente esse mergulho para dentro da sua identidade pedagógica. Você, escola, prepara esse aluno para um contexto produtivo. Então, se você não faz essa leitura de que quais são as estruturas que eu tenho para que eu possa potencializar macrocompetências, competências e habilidades desse aluno para esse mundo produtivo, a gente vai embelezar essa escola, né? Mas a gente vai modificar quem passa por ela, nem modificar professores e equipe, e nem modificar os alunos e a família, que é uma outra questão muito importante. A oportunidade que a pandemia trouxe de verdadeiramente a família perceber que a escola ela é importante para o desenvolvimento e ela é importante, inclusive, para a manutenção da engrenagem produtiva da família. Porque as famílias se colocaram, meu Deus, eu vou ter que ser pedagogo, e como é que eu vou ensinar esse menino? Porque a escola é importante hoje em dia,
seja de você, independente da sua social, escola é importante para a manutenção de rotinas e engrenagens produtivas das famílias. E, por fim, eu não quero perder a oportunidade de colocar que quando você aperfeiçoa essa necessidade de gestão, alguém aqui colocou, a gestão tem que se apropriar da formação do professor, tem que se apropriar e caminhar lado a lado, porque assim, eu não posso idealizar a formação. Eu tenho que diagnosticar exatamente o que é, onde é que o calo aperta no meu professor. E você tem uma escola, se você oferece todos os segmentos, você tem uma equipe extremamente heterogênea. Então, o seu calendário formativo não pode ser o mesmo. Por isso que as clássicas semanas pedagógicas, elas são um fracasso, elas são fadadas ao fracasso. Elas funcionam como elementos inspiradores, né? Enfim, motivacionais, mas elas não formam. Mas ainda existe uma insistência nesse formato clássico, as semanas pedagógicas para abrir ou para encerrar semestres letivos, né? Ou quando você ainda quer investir em formação, essas formações inspiracionais, achando que esse terceiro vai resolver o problema da sua escola. E escola é uma estrutura de comunidade. Independente da classe social que ela está inserida, ela é uma estrutura de comunidade. E isso é o que vai dar, né, para fechar o meu raciocínio, a identidade do projeto político-pedagógico da escola, porque você vai amarrar todos os stakeholders, né, todos os apoiadores, os atores, né, todos os atores do processo formativo de quem passa pela escola, ou seja, o objetivo é desenvolver o ser humaninho, né, desenvolver um aluno que passa por ali, mas esse aluno ele é desenvolvido pela escola, os professores, pela família e pelo contexto social que ele faz parte. E aí essa escola, como um desses elementos, precisa conectar essas partes, né? Então, por isso que a socialização, ela depende muito da presença da escola na vida desse aluno. Mas a socialização dele não é feita só pela escola também, né? Então, enfim, a isso caberia também aí outros conectivos e outras reflexões. Mas eu diria que hoje, com ou sem pandemia, e com a prerrogativa do currículo, a gente realmente precisa focar que tudo que a escola mobiliza com esses atores e com as estruturas que ela consegue aglutinar, né, para melhorar o modo de fazer, precisa atingir objetivos de aprendizagem. Que objetivos são esses? São recortes conceituais? Não. É conhecer, reconhecer, investigar, relacionar e utilizar. Porque se ela atinge esses objetivos, ela se conecta ao mundo produtivo. Porque é para esse mundo produtivo que a gente está desenvolvendo o ser humano que passa por nós. Por isso que eu realmente acredito que a boa escola não é a que se destaca nos rankings, exames, mas a boa escola ela está caminhando de fato para ser espaços de desenvolvimento humano, né? Não é à toa que as soft skills finalmente elas estão se consolidando dentro dos currículos, porque você precisa entender que quem passa pela escola vai receber uma informação curada, né, que canalize ele a desenvolver essas macrocompetências soft. E essas macrocompetências soft são essenciais porque aquilo que não é soft é digitalizável. Então, se é digitalizável, você é humano, mas você já é robotizado, né? Então, se você não quer ser um ser humano robotizado ou robotizável, vamos focar nessa experiência de comunidade, de caminhar junto. E isso perpassa muito de fazer gestão. E aí essa gestão não é do diretor da equipe técnica, é de cada um que tem um processo na mão que precisa se responsabilizar por esse processo. Assim penso. Perfeito, ótimo. E aí, legal que você já trouxe um pouquinho do outro elemento que eu iria chamar a atenção, que até a Solange colocou aqui no chat, que é exatamente a formação de professores. Esse é também um tópico que daria aqui tema não só para mais um episódio, mas para quase Outra mais uma websérie, exatamente, websérie. porque ele é bastante rico, ele permeia essas questões, né? Mas aí já colaborando com tudo isso que você comentou, né? A Laura, amiga sua de colégio, ela comentou que a instituição tem, né, ajudado, tem tido essa preocupação para
preparar esses professores para esse novo cenário, né? Então, também é uma questão ali de trazer isso em foco, né? Eu ter esse objetivo também de trabalhar essas questões, né? De ter E ter a esse atenção ponto. também desculpa, Felipe, de você enxergar que a sua equipe é muito heterogênea. Por exemplo, a Laura é da equipe do pré-escolar, então, e educação infantil é extremamente desafiada nesse período de pandemia. Então, de pensar que quando se estrutura a formação, você tem necessidades muito específicas em cada segmento e essa formação tem que fazer sim para esses professores, né? Exatamente, exatamente. Acho que é mais uma vez aquela questão de eu ter clareza do objetivo que eu quero ter, é isso estar condizente com essas práticas, tudo isso está muito ligado. Obrigado, Ana, que começamos muito bem aqui o nosso bate-papo. Já chamo você para a gente retomar alguns pontos desse. Agora eu queria chamar a Márcia Lagni, né? Ela que é a diretora do Colégio Monteiro Lobato, trazer também um pouco dessa visão, né, do lado dela, como é que ela tem enxergado essa questão da transformação digital. Não quero dar spoiler aqui, mas a Márcia, ela põe mesmo para fazer, ela, né, consegue ter aquelas toda a análise, todo esse processo que a gente discutiu, e ela não tem medo de encarar pai, professor, né, Márcia? A gente tem que fazer essa transformação digital, não é? Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde. Dizem que coragem não me falta. Pronto. Eu acho que mais do que coragem, eu gosto de passar para as pessoas a ideia de que é possível. Né? Bom, em primeiro lugar, obrigada, né, por esse convite. Eu tentei fazer aqui algumas anotações do que a Ana Paula falou, para fazer ganchos, porque ela foi assim muito pertinente na fala dela, e aí eu fiquei retomando aqui o que eu posso falar para não me tornar repetitiva, né? Mas acho que antes de tudo é importante eu situar as pessoas de que lugar eu estou falando. Porque, como a própria Ana Paula falou, né, as diferenças da escola pública, das escolas particulares, as próprias regiões diferentes do Brasil, você está falando de lugares e de pessoas e de comunidades, de realidades diferentes, né? Então, eu vou começar falando de que lugar eu estou falando. Eu estou falando do lugar de uma gestão pedagógica, de uma escola, a Escola Monteiro Lobato, na cidade de Diadema, que trabalha com alunos da educação infantil ao ensino médio, de uma profissional de educação com experiência vasta, não vou aqui ficar falando de anos, né? Que hoje atua também como assessora e consultora, inclusive no Colégio Gaudí, em Jundiaí, assim como em diversos outros locais, e também como professora universitária nos cursos de pedagogia, de licenciatura, na formação de professores, né? Então, é desse lugar que eu estou falando que eu acho que é importante eu situar, né? Quando você me fez o convite para falar de ensino híbrido, eu fiquei imaginando do que eu poderia falar do ensino híbrido. A Escola Monteiro Lobato, desde 2015, vem promovendo uma proposta pedagógica totalmente inovadora, totalmente diferenciada, ancorada nas teorias da Escola da Ponte, nas teorias da pedagogia de projetos, nas teorias das inteligências múltiplas, enfim, estamos todos, de alguma forma, envolvidos com esses estudos, desde 2015. E lá nos anos 2000, as pessoas já falavam em educação 4.0, né, Felipe? E a gente pode até falar de passado, porque a gente já está falando de educação 5.0,
né? E quando começou a se falar em educação 4.0, as pessoas começaram, principalmente as escolas, elas começaram a focar o quê? Na formação de indivíduos que eram capazes de solucionar problemas, falava-se em pensamento computacional, aí as escolas trocaram as lousas por lousas digitais, incrementaram seus laboratórios de informática, aulas de robótica e por aí vai, né? E, de repente, as escolas, de alguma forma, tudo isso já não fez muito sentido na pandemia, né? Porque, de alguma forma, a própria Ana Paula falou, né? Embelezou a escola, mas não mudou a estrutura da escola. O professor continuou dando sua aula dentro como protagonista, o aluno de forma passiva ali, aprendendo, né? Então, as escolas até se tornaram, vamos dizer assim, conectadas, né? Que eu acho que, de alguma forma, ajudou. Mas quando começou a pandemia, como a própria Ana Paula falou, nem todos os profissionais estavam envolvidos da mesma forma com a tecnologia, né? E lá na Monteiro Lobato, a gente viveu isso. Quando a gente começou a trazer em 2015 uma inovação, onde a tecnologia está muito fortemente presente, a gente se deparou com diversos profissionais e cada professor, cada profissional, num nível diferente de domínio de tecnologia. Então, isso foi algo que a gente foi, de alguma forma, trabalhando, aperfeiçoando, trazendo. De tal maneira que, quando começou a pandemia, os nossos professores, a nossa equipe, todinha já estava conectada, já sabiam que usar um iPad, computador. Os nossos alunos já estão acostumados a trabalhar com a tecnologia, não só como ferramenta de aprendizagem, né, mas como apoio no seu processo. É claro que a gente enfrentou alguns desafios com alunos novos, com professores novos, e também porque ninguém estava acostumado com 100% online, né? Então, essa era uma rotina que a gente foi também construindo ao longo desses meses. E como você mesmo falou, né, Felipe, a gente põe a mão na massa. Então, a gente foi testando o caminho. Ó, esse deu certo, vamos embora. Esse não deu, troca. Vamos pelo outro. Sempre ouvindo muitos pais, os professores e os alunos também. Buscando entender quais eram as melhores formas de acontecer, né? Enfim, desse lugar que eu estou falando, quando a gente fala de educação 5.0, a gente está falando de um aluno no centro do processo, como protagonista. A tecnologia só não coloca o aluno como protagonista, né? Depende muito da forma como a escola e o professor envolve essa tecnologia no processo de aprendizagem, né? Eu sempre digo, por exemplo, que professor bom não é o facilitador, é o dificultador. Porque o professor ele tem que lançar desafios para dificultar a vida do aluno. No sentido de, cara, eu tenho que te tirar daqui e trazer para cá. Estou falando de zona de desenvolvimento proximal, estou falando de Vygotsky, mas na prática mesmo. Né? Então, o professor ele deixa de ser professor que só expõe conteúdo e explica conteúdo para ser um mentor, para ser um tutor. Né? Tá. Aí a gente estava falando da questão da tecnologia e dessa educação 5.0. Quando a gente pensa naquilo que muitas escolas fizeram só para trocar a lousa pelo iPad, né? Só para colocar ali o laboratório de informática que os alunos iam lá de vez em quando, bom, não funcionou. A gente sabe que tem escolas
que fecharam agora na pandemia e colocaram para todos, com todas as letras. Nós preferimos fechar porque nós não temos essa tecnologia e não temos condições de ir atrás agora. Né? E foi o que aconteceu. Muitas escolas deram férias para começar do zero. Putz, nós vamos ter que resolver como é que nós vamos fazer isso aqui, né? Bom, enfim, para mim, o ensino híbrido veio para ficar, mas se ele trouxer com ele a transformação do aluno no centro, como protagonista, e esse professor como mentor e como tutor. E aí a gente tem também essa questão da tecnologia, e quando a gente fala da tecnologia na educação 5.0, a gente está falando daquilo que a Ana Paula falou, de produtividade. Mas quando a gente fala em produtividade, a gente não pode pensar só no cognitivo. A educação 5.0, ela trouxe para a gente a relação do homem com a máquina. E de uma relação, mas muito uma relação de cooperação. Então, a educação 5.0 e a gestão entra nesse processo, é você entender de que maneira a tecnologia pode me ajudar a trazer um processo de ensino-aprendizagem que seja significativo para o aluno. E para ser significativo, ele tem que ser, de alguma forma, pautado nas características dele, nas necessidades dele, nos anseios desse aluno, né? E a tecnologia, hoje, ela ajuda muito nisso, né? A própria Dream Shaper, né, que a gente está testando lá no Monteiro Lobato, né? E que possibilitou que a gente continuasse o trabalho com projetos que a gente já fazia antes com os alunos, né? Então, quantos recursos hoje, quantas startups, quantas plataformas estão surgindo para ajudar a escola? Mas ajudar a escola e os alunos e os professores dentro de uma proposta pedagógica que o aluno é protagonista. Se não for assim, esse ensino híbrido não vai dar conta. Ele pode até acontecer, mas ele não dá conta. De alguma forma, só o ensino híbrido, no sentido, do mesmo jeito tradicional, professor dando aula e aluno absorvendo, como a própria Ana Paula falou, não vai atingir os objetivos do aluno. Né? E, de alguma forma, vai deixar de desenvolver capacidades e habilidades tão importantes, né? Que esse indivíduo vai precisar para o mundo, para a vida. Né? Então, eu acho que é isso que eu queria trazer quando a gente fala de ensino híbrido. Né? Eu acredito que agora é o momento da gente ouvir o que as pessoas querem ouvir de mim, da Ana Paula, do que eu posso trazer, por exemplo, da experiência de uma escola em que o aluno é protagonista, que o aluno está no centro, que é possível desenvolver uma proposta educacional inovadora. Né? Então, eu acho que eu preferia deixar para as perguntas. Eu não sei se ainda tinha tempo ou não, mas eu prefiro parar por aqui. Ótimo, que legal, Márcia, obrigado. E isso que você trouxe é muito coerente, né? E a gente pode refletir muito sobre essa questão desse comparativo excelente que você fez, que foi, olha, a gente já teve um momento que a moda, digamos assim, era eu ter uma loja digital, eu ter ali, quando recebesse o pai para a realização de uma matrícula, eu dizer para ele, olha, todas as minhas lousas são digitais, aqui o colégio é extremamente moderno, e a gente vai fazer o seu aluno se transformar num programador, ele vai saber utilizar todas as tecnologias. Isso mesmo. E aí eu tinha somente a tecnologia pela tecnologia. Eu tinha os momentos que ele usava a tecnologia, mas a grande maioria do tempo ele estava em sala de aula, o professor expondo para ele, ele sendo passivo dentro desse processo.
E você faz esse comparativo que a gente não pode ter essa mesma abordagem da moda, digamos assim, para o ensino híbrido, né? O ensino híbrido, se ele for adotado, olha, está todo mundo falando, né? Está todo mundo indo por esse caminho. Eu, enquanto instituição, também vou por aí, é pedir para dar errado, é pedir para ter uma limitação nesse processo que o ensino híbrido tem como pressuposto, né? Outra coisa que a Ana Paula falou, até trazendo esses ganchos que você comentou com a fala dela, foi o ensino híbrido, ele não é uma questão de a gente ter uma tecnologia por trás disso, né? O ensino híbrido é eu ter momentos onde eu tenho a orientação, e aí a Márcia comentou muito bem, trouxe esse termo mesmo, da orientação, do guia, do mediador, que seria o professor nesse caso, com momentos que o aluno tenha que trabalhar de forma autônoma, sem esse guia por trás, sem essa orientação, para que ele também vá desenvolvendo esse protagonismo, para que ele também vá desenvolvendo essa soft skill, né, essas habilidades socioemocionais, queira como a gente possa chamar, né? Então, ele também tem que ter. Esse é basicamente o pressuposto do ensino híbrido, né? Eu ter momentos com o professor presente, ele vai me guiar, ele vai me ajudar a potencializar aquilo que eu estou fazendo, né? Ele vai massificar aquilo que eu estou fazendo. Em outros momentos, eu estou autônomo dentro desse processo para que eu lide com dificuldades, para que eu tenha que achar saídas, para que de fato eu tenha esse protagonismo nesse processo. Não sei, eu fui pegando um pouco muito dessa sua fala, né, mas queria ver contigo, né? Eu acho que essa comparação de a gente adotar o ensino híbrido, porque ele está na moda, ou porque a escola ao meu lado está fazendo isso e está divulgando isso para os pais, eu também vou fazer, não é muito por aí, né? E dentro da sua fala, remete também a uma outra questão que a Ana Paula trouxe, a formação do professor, né? Porque o professor, ele não aprendeu a mediar. O professor, ele não sabe não dar respostas, né? Mas ele só faz isso, ele só vai aprender fazendo. Se a proposta pedagógica da escola não for uma proposta que exige do professor uma postura onde ele não é o centro e ele tem que mediar, como na EMOL nós provocamos isso, no Monteiro Lobato nós provocamos isso, ele não vai aprender, né? Se a escola está mais preocupada em ele dar o conteúdo, cumprir o material apostilado, aula a aula, e ser a melhor no ranking do Enem, esse professor vai ter dificuldade em realmente chegar na sala de aula e aprender e desenvolver uma habilidade de ser mentor e tutor. Então, a formação do professor, como bem a Ana Paula falou, tem que ser uma contínua, tem que ser contínua. Não adianta a gente pensar em formação de professor só em pequenos momentos durante o ano. Se na hora do vamos ver, na prática, ele não puder colocar aquilo tudo em prática, se ele não tiver alguém ali na gestão também, sendo mediador dele, sendo um tutor dele, ele não vai mudar. Ele vai continuar sendo o professor que só expõe conteúdo, né? Exatamente. E outra elemento que eu queria trazer dentro dessa sua fala, que acho que é muito interessante a gente também discutir e trazer isso à tona, que eu trazer o ensino híbrido por trazer o ensino híbrido, eu minimizo essa potencialidade que ele tem como raiz, como natureza, que é eu trazer a introdução de metodologias dentro desse processo. Metodologias ativas, desculpem, dentro desse processo. Porque se eu tiver um momento onde eu encaro o ensino híbrido como um momento onde eu estou com o professor e um segundo momento onde eu estou executando uma lista de tarefas, eu estou executando exercícios padronizados, aquelas ditas receitas de bolo, eu também não estou lá muito aplicando o ensino híbrido, né? O ensino híbrido ele traz, além dessa questão da autonomia, do protagonismo,
nesse intervalo eu ter metodologias ativas sendo desenvolvidas, como você comentou, o desenvolvimento de projetos. Né? Não basta eu somente ter ali um momento onde o aluno está trabalhando diretamente com esse guia, que aí é uma reformulação também do posicionamento desses dois personagens. Né? O professor, ele não passa a ser mais aquele replicador, aquela pessoa que vai imprimir o conhecimento no aluno, mas sim ele vai ser o guia, ele vai ajudar o aluno a trilhar esse caminho, trazendo elementos, chamando atenção, focando aonde ele tem que focar. E o aluno também sai desse papel passivo ou repetidor que a gente tem, ele de fato começa a ter essa autonomia e ter esse protagonismo. Né? E não é fácil a gente mudar essas duas caixinhas, tanto o professor sair dessa visão, mas a gente tem visto também que os alunos também têm uma certa dificuldade, porque imaginem só, eles estão há muitos anos, dependendo das instituições da onde eles vêm, com esse processo mais passivo, esse processo mais, né, de reprodutor de algumas mecânicas ali, de alguns processos. Né? Então, a gente também tem que olhar o processo híbrido com esse potencial, juntamente com as metodologias ativas, como você bem citou, né, Márcia? O desenvolvimento dos projetos, por exemplo. Né? E nessa sua fala, por exemplo, como professora universitária, se eu não der aula no PowerPoint com slides, eu não estou dando aula, né? Os alunos estão tão acostumados a sentar e receber, que quando você os coloca como protagonistas, eles reclamam. Quanto mais velhos, mais difíceis. Por isso que a gente tem que começar desde cedo nessa proposta, com metodologias ativas, onde o aluno realmente se coloca no centro como protagonista, né? Uma vez, quando a gente estava começando o trabalho com projetos, eu ouvi de a professora do segundo e do terceiro ano na escola, que eu lancei a ideia de uma aula diferente, de um projeto diferente, onde os alunos poderiam escolher quais os conteúdos eles iam desenvolver na apostila e quais as matérias que eles iam, as disciplinas. E elas falaram que não ia dar certo aquilo, né? Mas eu insisti, não, vai fazer. Aliás, tem hora que eu me visto um pouco de diretora autoritária e falo, vai, faz. E aí depois, elas falam assim que eu só faço isso que é para ouvir, tá vendo? Só porque você disse que não ia dar certo, deu certo, você exigiu, você queria ouvir de mim, né? Enfim, e aí chegou uma hora que elas viraram e falaram assim, nossa, deu tão certo que chegou uma hora que eu achei que eles não precisavam mais de mim. Eu me senti tão frustrada. E é isso, o professor, quando ele não se coloca no centro, quando ele não se coloca como protagonista, ele tem uma preocupação de que ele não é necessário. Muito pelo contrário, ele é muito necessário, mas naquele papel de desafiar. Aí tem uma outra questão que você falou, hábito. Como é que se cria hábito? Como é que você desenvolve algumas habilidades, algumas competências? É fazendo. Então, não adianta a escola também trabalhar com projetos uma vez por ano, quando tem a feira de projetos, a feira de ciências. Né? Se o trabalho com projetos não for uma constante, ninguém vai aprender a trabalhar com projetos no dia a dia, né? Vai ser só de vez em quando. E por esse motivo que a Escola Monteiro Lobato optou em trabalhar com projetos todos os dias. Então, todos os dias eles trabalham com projetos. Não, e é legal que esse elemento, né, você comentou, a gente hoje em dia tem muita tecnologia, tem muita startup com soluções, né, para essas questões que a gente discute muito, que a gente fala muito. E aí eu queria até chamar a atenção para uma questão aqui, que é essa questão das metodologias, de colocar o professor em outro pedestal, digamos assim, em outro lugar, em outra ação. Isso é tão forte que a gente tem acompanhado e acompanhou, né, nos últimos anos, algumas tecnologias que nasceram trazendo um pouco dessa questão da metodologia,
mas excluindo um pouco o professor ou totalmente o professor dentro desse processo. E o que a gente acabou vendo foi que essas tecnologias não vingaram. E por que essas tecnologias não vingaram? Exatamente por essa falha de considerar que o professor, por ter esse outro processo de ação ou ser responsável por outro caminho que não aquele do detentor de todo o documento, de ser o centro do processo como um todo, eles acabaram excluindo e aí acabam tendo uma falha extremamente grave. Porque aqui a ideia é, o professor ainda é super importante, que é isso que essa professora, nossa, eu me senti tão deslocado, eu me senti que eu não estava sendo útil, né? Olha, que bom, ela chegou num nível tão grande dessa aplicação dessas coisas que a gente almeja tanto, né? Que ela está trabalhando um pouquinho mais, ela tendo um pouquinho mais de clareza, ela ia ver, nossa, que bom que eu cheguei nesse nível, que os meus alunos têm essa autonomia. Eu sim sou muito importante, porque fui eu que consegui levar ele nesse lugar que você comentou das escadinhas, né, do professor provocador, mas a ideia é exatamente essa, não é tirar o professor dessa equação, jamais, né? É exatamente mudar as possibilidades, as ações que ele tem dentro desse processo, né? Então, por aí, obrigado, Márcio, acho que ótimo, aqui concluímos muito bem essa primeira parte, que legal, muito bom. E eu queria agora trazer, né, o pessoal que está mandando as mensagens no chat, eu queria entrar um pouquinho naquele momento das perguntas, trazer as contribuições de vocês, né? A gente já tem aqui algumas falas bem pertinentes e muito relacionadas com aquilo que a gente comentou. E aí, antes de passar para as perguntas aqui no chat, eu queria saber se a Márcia queria colocar alguma questão para a Ana, e depois a gente inverte. Podemos começar por aí? Pronto. Para mim, então, tudo bem. Então vamos lá. Então Bem. a Márcia vai jogar, ela, né, comentou lá que fez umas anotações, a gente tinha combinado um pouquinho desse joguinho antes, e depois a gente já vai trazer as questões de vocês aqui que estão nos acompanhando, colocando os seus questionamentos no chat para dentro dessa discussão também, então vão contribuindo aqui. Márcia, é contigo. Questione a Ana, por favor. Legal. Então, Ana, quando você, na sua fala, né, eu fui relembrando muito do que eu vivi quando a gente passou por todo o processo de transformação na Escola Monteiro Lobato. E chegou o momento que eu tive uma crise de identidade como gestora, né? Já que a gente está falando de gestão 5.0, chegou o momento que eu pensei assim, peraí, eu quero um professor diferente, eu quero um aluno diferente, eu quero uma coordenadora diferente. E eu? Não dá para ser a mesma diretora que eu sempre fui. Eu preciso pensar o que eu vou fazer da minha vida. E aí eu busquei mesmo estratégias, ferramentas para também me revestir de uma outra postura, de um outro papel como gestora. Como tá para você aí no Santa Úrsula? Porque você disse que você está galgando isso, né? Como que você, como gestora, está se reinventando? Essa é a minha pergunta para você. Legal essa palavra, porque ela foi muito usada no período da pandemia, né? Os professores estão se reinventando, todo mundo está se reinventando. E a reinvenção é uma escolha, né? Ela não é uma imposição. Então, eu não acho que os professores e eu, enfim, devem ou se reinventaram apenas por decorrência da pandemia. Até porque esse nosso fazer, assim, a gente passa por uma jornada, né? Então, como que está sendo esta jornada para se fazer relevante, né? E mudar o seu modo de agir nesse momento desafiante, está numa construção. Nesse momento, veja, o Santa Úrsula já vinha num contínuo, ele tinha uma estrutura administrativa já muito consolidada, e eu cheguei. Assim, eu sou professora, eu acho que eu não conseguiria fazer o que eu faço se eu não estivesse ainda com o pé na sala de aula. Então, esse meu contato com tantos outros colegas professores também me ajuda a fazer essas releituras e criar um repertório
em que eu possa trazer para o meu fazer, enquanto gestão pedagógica, o que é relevante efetivamente para quem executa a proposta pedagógica. Porque na gestão, o nosso nível de execução de proposta é um nível estratégico. A gente pensa, né? A gente imagina, a gente analisa dados, a gente joga os desafios, mas a execução com quem vai ser objeto de transformação da proposta é o professor. Eu acho que o primeiro passo da minha reinvenção é retomar aquilo que me fez e me faz estar e ser educadora. É o fato de ser uma professora também. Então, independente do meu recorte funcional, ser diretora pedagógica do Santa Úrsula, eu sou professora, então eu preciso fazer esse exercício contínuo do que é significativo para o meu fazer. Então, eu acho que o fato de ter contato com outros professores, que não apenas o da minha equipe, inclusive de realidades muito díspares da que é do Santa Úrsula, me possibilita isso. E uma outra coisa muito importante do ponto de vista que está me impactando nesse sentido de correr atrás, e eu coloco aqui nessa websérie que isso precisa, eu acho que ser um mote para todo gestor pedagógico, é o do se aperfeiçoar. Eu usei um termo profissionalizar, né? E acho no chat alguém colocou uma interrogação. O professor é gestor, o coordenador é gestor, o supervisor pedagógico é gestor, todo mundo que tem um processo na mão que envolve pessoas, recursos e tem uma finalidade está fazendo uma gestão, tá? Então, hoje, em gestão pedagógica, tudo muito rápido e muito fluido e extremamente desafiante, nos coloca na necessidade de buscar repertórios muito diversos. Então, eu tenho bebido de fontes não apenas pedagógicas, porque é preciso olhar o contexto produtivo, é preciso prospectar cenário, é preciso, hoje, uma coisa que nós não vimos nas graduações, e eu quero alertar todo mundo que está aqui, se tratando de personalização do ensino, individualização e diferenciação, a gente precisa ter uma questão não é da pedagogia, que é a chamada experiência do usuário. Então, a gente não foi formado para entender como um design instrucional é tão necessário no escopo de uma aula de 50 minutos. Então, hoje, enquanto gestor, eu estou buscando essas fontes para que eu possa desenhar melhor o meu plano estratégico, desenhar melhor os meus momentos de departamento com as minhas equipes, que são momentos formativos, e ajudar numa espiral de formação, ajudar as equipes a desenhar melhor as orientações que vão culminar numa aula também melhor desenhada, né? E é muito importante, o professor tem 50 minutos de uma aula, a gente sabe que efetivamente, isso não é uma fala minha, é da neurociência. 8 minutos foram efetivamente absorvidos, compreendidos e assimilados um ser humaninho da faixa da pré-adolescência e adolescência. Então, pessoal, se você quer fazer até investimentos, uma outra pergunta que tem, as escolas estão dispostas a fazer esse investimento? Esse investimento pode não ser necessariamente robustas e volumosas somas de dinheiro, mas existem as parcerias. A gente vive num mundo de informação muito ampla, então é preciso também buscar essa curadoria. E aí, nesse sentido, de fazer esse investimento e buscar essa curadoria, a gente precisa entender que se eu quero fazer um investimento numa parceria com a Dream Shaper ou qualquer outra parceira, não se trata apenas do aporte financeiro. Se trata, inclusive, de entender qual é a experiência que aquele parceiro vai me entregar. Porque, de repente, naquele momento, na realidade da minha escola, aquela experiência ainda pode não ser assimilada por esses atores. Mas, se eu quero ter aquela experiência, eu vou formar os meus atores para buscar aquele parceiro. E eu, Ana Paula, trabalho muito nesse sentido. Quem está aqui do meu time sabe, assim, eu chuto a porta. Meu lema é bater o pé na porta, ou seja,
É necessário correr alguns riscos, é um risco calculado, obviamente, ele não é irresponsável, mas se você vislumbra uma disrupção, uma inovação, essa disrupção também tem que ver qual é a sua perspectiva de ser gestor. E isso não é nenhuma idealização de gestão, não é ser Descoladex do gestor, Vale do Silício. Não é isso, mas é a realidade de uma gestão. A gente precisa, por exemplo, confirmar que todos os recortes conceituais da epistemologia genética, você trouxe aí, por exemplo, Vygotsky e o ZDP, todos esses recortes conceituais vão se validando de acordo com a identidade pedagógica. Então, é por isso que é muito importante ter uma fundamentação científica. Inclusive, a própria sala de aula é um espaço de cientificidade. E aí, uma outra coisa que a gente também precisa desenvolver os nossos professores, porque a gente está começando a caminhar, quando eu trago conceitos como experiência do usuário, né? O aluno centro, desenhar trilha, a gente não fala mais em roteiro, né? O dever, a atividade, são experiências de aprendizagem. Porque o dar aula quer dizer que eu continuo sendo um professor palestrante, né? Então, alguém está só recebendo essa informação. Então, eu saio do escopo do dar a aula para promover experiências de aprendizagem. Então, eu preciso entender, bem, como é que eu me faço entender para minha equipe possibilitar experiências de aprendizagem, quando eu vou atrás também desses outros desenhos. E a gente percebe que a fonte dessas informações, elas não estão dentro do universo da pedagogia, mas elas estão dentro do universo da educação, né? Da formação, do desenvolvimento humano. Senão não faria sentido um conceito que, graças a Deus, está se popularizando, da macrocompetência do aprender a aprender, né? Do lifelong learning. Né? Então, de você aprender ao longo da sua vida inteira. Então, acho que é isso. Márcia, é por aí que eu estou bebendo para me reinventar continuamente. Ser uma lifelong learner, né? Assim, Você sabe que um professor meu de teatro, Caio Merceguel, a gente fez uma homenagem para os professores e ele trouxe um texto, uma fala que eu achei tão significativa. Ele falou: professor não está se reinventando nessa pandemia. Professor se reinventa todo dia. Sempre, ele está sempre se reinventando. Quem está falando que está se reinventando agora é porque não se reinventava antes. E é difícil um professor não se reinventar no seu dia a dia, né, Felipe? Exatamente, acho que isso é quase que inerente da nossa profissão, né? A gente ter esse processual, essa aprendizagem contínua, né? Então, aquilo que basicamente os nossos avós comentavam, né? Nunca pare de estudar, né? É quase que aquele mantra, né? Que os mais antigos nos diziam. Hoje a gente tem visto, né? Qual é o conceitual de fato desse processo, né? Eu me adaptar, eu ter múltiplos conhecimentos, que é algo muito interessante que a Ana comentou. Olha, eu estou indo para um lugar que é a experiência do usuário, e é muito fora, né? Eu também já vi isso na graduação, no mestrado. Eu nunca nem sonhei com essas questões dentro da educação. Né? Eu tive que sair um pouco também dentro desse contexto para ver quais são essas referências, quais são as importâncias e os pesos disso dentro da educação. Obviamente. E mais do que isso, né, Felipe? Eu acho que você, como a Ana Paula falou, quando sai da área educacional, você vive outras experiências. Sim. Eu fiz curso de coach, eu fiz curso de design, de gerente de produto educacional. Para quê? Para viver experiências diferentes e para poder trazer. E eu acho que é isso que às vezes falta para o professor na sua formação.
Eles ficam tão no pedagogês, como citou a Ana Paula, que ele esquece que se ele sair um pouco da área educacional e buscar outras atividades, outros cursos, outras leituras, ele pode viver experiências muito interessantes que vão agregar no dia dele, no dia a dia dele como docente. Acho que essa é a palavra mágica quase, né? Agregação. Eu vou trazer outros olhares, outras vivências, outras experiências, tudo isso para agregar dentro desse processo, né? Então, Eu é acho muito por também, aí. também valeria uma outra websérie, é que o gestor e o próprio professor que já está no seu exercício cotidiano, acho que uma grande questão que precisa ser atacada, né, resolvida, é a da formação inicial também, né? Porque se a gente for observar a maior parte das dúvidas de qualquer papo que hoje empresas diversas promovem, quando você identifica um discurso que carece de reatividade ou de resistência, na verdade é um discurso da falta da formação e da informação. Porque, veja, nós não somos supra-sumo, da cientificidade que se faz ao chegar a entregar uma aula, né? A apresentar uma curadoria de conteúdo, ao fazer uma peça avaliativa, ao estruturar um projeto. Existe uma cientificidade para isso. E eu acho que as escolas, não só as escolas privadas, talvez elas até estejam na vanguarda dessas inovações, mas também tem muita inovação bacana na rede pública, na raça, sabe? No sangue no olho mesmo. Só que, em linhas gerais, para as duas realidades, a gente vê um professor que leva na cara todo dia, assim, se ele realmente não tiver um bom coordenador, um bom diretor, a pessoa que vai mentorá-lo, vamos dizer assim, sabe? Para ele ir aprendendo nessa prática, a gente tem realmente problemas muito sérios, porque é uma insistência ainda muito grande em pedagogismos, né? E aí isso vai criando uma mentalidade mesmo, um mindset de resistência, de que o problema é sempre de um externo, né? A gente sabe que, principalmente na rede pública, nós temos distratores que têm um escopo muito maior mesmo, da política pública, da má gestão. Isso é um fato. Mas existe um espaço para criar a inovação sustentada, né, ainda gradativa ali dentro do processo pedagógico, buscando parcerias, trabalhando em pares, conversando, sabe, buscando ali fazer a troca. Mas muito desse pensamento engessado, ele vem da academia, ele vem... E aí essa é uma outra coisa que eu gostaria de fazer uma atenção, porque quem está na gestão, a gente faz muito processo seletivo e precisa contratar professor, então, antes de chegar à formação, né, a gente precisa ter esse professor nas equipes. E você precisa realmente assim, entender que ele vai se fazer... É um processo também de muita paciência, né? Então, ele vai se formando com você e acho que é um outro problema que a gente, na gestão escolar, visando consolidar ou não o ensino híbrido ou qualquer outro tipo de inovação, é algo que ainda precisa ser visto para que a gente avance ali nesse escopo de qualidade da educação básica. No que a Ana está falando, eu lembrei que quando a gente começou com todo o trabalho pedagógico na escola diferenciado, inovador, a gente sempre buscava um professor que ele não precisa ter muita experiência em sala de aula, mas ele precisaria ter uma flexibilidade, uma vontade de se transformar ali dentro daquele processo que a gente vivia no dia a dia da escola. Né? Então, a gente também começou a desenvolver um processo seletivo onde a gente pudesse conhecer esse profissional independentemente das experiências dele.
mas que a gente pudesse tentar conhecer um pouco da sua personalidade, das suas aspirações, das suas inspirações, né? O Juliano Vieira, aqui de Goiás, eu estava vendo aqui no chat, que ele pergunta quais as melhores formas, maneiras de se reinventar após a pandemia. E aí eu trago essa questão, né? Se ele sempre se reinventou, ele vai conseguir encontrar um caminho para continuar se reinventando. Eu acho que o principal é se perceber se está na zona de conforto. Porque se o professor ficar na zona de conforto, tá bom aqui, do jeito que eu tô, ele pode ficar durante muito tempo ali naquela escola, né? E sobreviver, pode. Mas aí, qual é o papel dele mesmo como educador, como um cara que está, uma pessoa que está ali para ajudar no desenvolvimento do aluno? Né? Então, não existe resposta, como é que fala? Receita de bolo, né? Cada um tem um jeito de se reinventar, de buscar sua formação, de buscar se retroalimentar. Como eu sou uma pessoa que sempre, eu não gosto da zona de conforto. Eu vou até usar a palavra forte. Eu não suporto zona de conforto. Eu tenho uma aversão à zona de conforto. Eu preciso mudar, eu preciso que as pessoas ao meu redor também saiam da zona de conforto. E eu provoco isso nelas, né? Então, eu acho que o principal é isso. É o professor se conscientizar de que ele precisa sair da zona de conforto. Dali para frente. Oh, desculpa, Márcia. Eu queria não perder a oportunidade. Também teve uma pergunta aqui no chat muito interessante, que a propósito uma formação de ensino híbrido, e os demais colegas perguntavam qual era a validade científica daquilo ali. Pessoal, como disse, a pandemia acelerou muita coisa. Mas quando a gente fala, por exemplo, do aluno protagonista, de que todo o processo precisa do seu sustentado. Eu vou pedir só para você tirar a sua câmera, porque deu uma cortada nessa última fala, por favor, e você retomar o raciocínio. Pronto, estão me ouvindo agora? Sim. Sim, eu vou abrir novamente a câmera. Então, houve uma pergunta no chat, né, falando sobre qual a validade científica do ensino híbrido, porque foi proposta uma formação e houve esse questionamento, né, e tal. E quando a gente fala desse escopo do ensino híbrido, personalização, individualização, diferenciação, né, de que a gente precisa oportunidade a que ele possa ser esse protagonista, ele escolha seu ritmo, tempos e locais de aprendizagem. Pessoal, vamos lá. Escolar novistas, qual era o mote? A individualização dessa aprendizagem, você enxergar o aluno como um ser de sua especificidade dentro de um contexto. Então, se você vai hoje para tudo que vai nos gerando pedagogia de projeto, aprendizagem compartilhada e colaborativa, na perspectiva de uniana. Então, assim, quando eu falo dessa desconexão com o mundo produtivo, então as teorias elas foram se validando na medida que a gente vai tendo um aporte tecnológico e digital para corroborar com isso. Então, a gente não está trazendo o contexto pandêmico e os últimos 20, 30 anos não está trazendo grandes novidades, mas ele vai consolidando, né, ou validando aquilo que já tínhamos de escopo conceitual. E aí teorias outras vai validar. Eu vou pedir só para você tirar a sua câmera, porque está travando ainda. Mas pode continuar o raciocínio. Se a validar no ensino tradicional, é importante destacar que o ensino tradicional ele não vai morrer, né? Ou seja, a gente ainda precisa, pessoal, do bom professor que tem uma fala bem estruturada, porque esse professor vai ter seu momento de fala
para contextualizar e inspirar. Isso não está excluído. Inclusive, a escola, que é esse espaço dessa cientificidade, da socialização, da aprendizagem colaborativa, precisa ter um professor com uma excelente fala estruturada para isso. O que a gente não pode é insistir na postura do professor palestrante, em que toda a informação, conhecimento, enfim, esteja centrado na figura dele, né? Por quê? Porque senão eu vou realmente, à medida que eu vou incrementando tecnologicamente, digitalmente a escola, mas eu vou reproduzindo conceitualmente o mesmo modo de fazer. Então, a gente não pode perder de vista que há um escopo teórico, sim, há uma validade. Ensino híbrido, ele pode ser uma novidade, porque a gente está falando hoje com maior influência do digital dentro do ensino híbrido, né? Isso que traz como elementos novos aqui nos últimos 30 anos sobremaneira. Mas tratar a personalização, individualização e diferenciação como novidade, isso realmente são as precariedades de formação e informação que, lamentavelmente, a gente ainda tem que enfrentar dentro da nossa área. Exatamente. E aí, antes só, mas pode só falar, desculpa te cortando. Não, eu ia complementar, a gente tem mais 3 minutos aqui. Eu queria, espero não jogá-las na fogueira, não ser uma bomba para vocês, mas tem uma pergunta aqui do Claudinei que eu queria recortar aqui, que vocês respondessem cada uma em 2 minutinhos, se é que isso é possível, mas bem brevemente. Né? Ele comenta uma questão muito pertinente, que é como um gestor ele pode mobilizar os docentes, né, para abraçar a realização de metodologias ativas, né, a utilização de metodologias ativas. Eu queria que vocês só comentassem um pouquinho, porque acho que isso tem muito daquilo que a gente está comentando, das dores que alguns gestores estão tendo nesse momento, os professores ali um pouco reticentes com essa questão das metodologias ativas, muito daquilo do que a gente falou, de que às vezes tira ele da zona de conforto, ele sai do pedestal central do processo de ensino-aprendizado, e a gente pode discutir por mais um bom tempo se essas falas condizem mesmo, né, que o professor no pedestal, no centro desse processo, de fato, vai fazer ensino-aprendizado, mas aí é uma outra websérie. Mas queria ouvir vocês em 2 minutinhos um pouco disso que o Claudinei trouxe. Como eu posso motivar, mobilizar essa minha equipe docente na questão das metodologias ativas? Quem começa? Pode falar, Ana. Eu vou tratar como meu exemplo e minha experiência. Assim, eu me envolvo diretamente nesse caminho junto com o professor. Então, a gente tem, em horários de departamento, eu estou junto com ele, com a supervisão ou coordenação específica, e tentando fazer tentando mesmo, assim, tentando e fazendo, né, análise dos próprios insumos de aula. Como o estudo é compartilhado, né, os drives são compartilhados, amostralmente eu realmente faço essa separação, eu analiso, eu discuto, porque eu preciso também entender qual é a intencionalidade daquilo que está apresentando e onde está o ponto crítico. Então, e isso me dá muito trabalho, porque assim, você precisa também ter um gerenciamento do que são as minhas prioridades, urgências e importâncias dentro do que é minha responsabilidade funcional. Então, é se apropriando e caminhando junto. Particularmente, eu tento estruturar dessa maneira. E é fácil, estou dizendo que é sussa, não é. É difícil, precisa de muito autogerenciamento da minha rotina para fazer isso, mas que a gente precisa descer do pedestal da gestão, tratar para e passo, sim. E uma outra coisa, essa resistência eu também enfrento muito, como eu disse, equipes e educação básica são muito heterogêneas. O perfil do professor do ensino médio tende a ser esse perfil mais resistente, porque é um professor que tem essa característica da oratória e de ser um palestrante, né? Então, assim, de dar as dicas e etc. e tal. Então, um professor que está precisando
se rever e se reinventar nesse sentido. Eu também tenho, na minha realidade, essa dificuldade e tenho agido do ponto de vista mais prático da execução dessa maneira, neste momento, é o que tem funcionado para a minha realidade. Eu sou uma pessoa que prezo por uma gestão humanista, né? Então, eu acredito que a experiência com a resistência que eu tive foi conseguir identificar quais os professores que realmente estão afim de fazer, de mudar, mas eles não conseguem por algum motivo. Então, é tentar fazer com que eles... Porque professor, quando ele não quer fazer, é porque ele não encontrou sentido naquilo. Ele precisa encontrar um sentido. Então, as minhas dinâmicas, meus encontros pedagógicos, todas as oportunidades, eu sempre trabalhei com dinâmica, com sensibilização, na prática. Fiz com que os professores percebessem, sempre fazendo com que os professores percebam. É possível. Tá vendo como você aprendeu isso fazendo dessa forma? Seus alunos também vão conseguir. Né? E em alguns momentos exigindo que ele teste, que ele tente. E aí, quando ele consegue, que ele vê resultado, é um pulo. Você aceitar que ele erre, você permitir que ele tente, você permitir que ele se sinta inseguro e que ele consiga expressar essa insegurança sem ter medo de falar eu não consigo, e aí a gestão falar, não, então você não é competente, né? Eu acho que quando você lida com o professor, você tem que trazer e dar essa segurança para ele. Cara, pode errar, mas tenta, mas testa, né? Porque aí se você testar e saiu errado, tenha certeza que o erro não foi tão grave. Você pode ter certeza, se você tentou com vontade, pode acreditar que vai dar certo. Ótimo. Ficam aí grandes dicas, então, né, de como lidar com essa situação. É bastante costumeira, né? Muitos aqui citaram mesmo, olha, eu tive que uma angústia muito grande nesse período, porque eu tive que mudar todo o meu planejamento, eu tive que me reinventar, né? Citando aqui, pegando algumas palavras que a gente utilizou aqui internamente, né? E considero e concordo muito com isso que a Viviane comentou, né? Que a maioria dos professores que estão aqui não estão na zona de conforto, né? Realmente estão mesmo buscando ali uma reflexão, uma abordagem diferente, né? Querem trazer mesmo esse processo de inovação para dentro do seu dia a dia, dentro do seu, né, cotidiano, dentro da instituição onde atuam, né? Então, eu queria parabenizar vocês, concordo muito com a Viviane, acho que a fala dela é muito pertinente. Gente, a gente passou já 3 minutos aqui do nosso horário, acho que é porque o papo tá bom mesmo, né? E ainda bem que estamos passando aqui um pouco do horário, mas infelizmente a gente não pode se estender muito mais. Eu queria passar a palavra para a Ana, para a Márcia, né, para elas fazerem um fechamento. Queria deixar aqui a minha gratidão a todo mundo que participou, todo mundo que tem nos acompanhado, não somente aqui ao vivo, mas também lá nas nossas gravações dos episódios no YouTube. A gente tem tido um retorno muito bacana. Então, queria agradecer aqui a participação de todos. Vocês ajudaram muito a enriquecer essa discussão, incorporaram muito. Se a gente não conseguiu responder alguma questão, ou depois pensando, digerindo tudo isso que a gente falou, ficar mais algumas dúvidas, peço que entrem em contato com a gente, vão lá nas nossas redes sociais, né? A gente vai ter o maior prazer de interagir, continuar esse bate-papo, essa agregação aqui com vocês, certo? Então, muito obrigado. Eu vou jogar de... O pessoal aqui está mandando algumas mensagens no nosso Instagram, no nosso Facebook, sobre a questão do novo ensino médio, como é que a gente trabalha questões de projeto de vida, eletivas, itinerários formativos. É um pouco daquilo que eu falei no início da nossa live. Tudo isso está lá nas nossas páginas. Isso tem já uma parte exclusiva no nosso site, já está lá para vocês saberem. A Larissa aqui, obrigado, Lari, está jogando aqui no chat também. A gente tem um questionário para ouvir vocês
não somente falar o que a gente tem, né, mas também ter esse canal direto com vocês. Tá bom? Gente, muito obrigado. Ana, Márcia, queria agradecer a participação de vocês, foi um bate-papo muito legal. Aqui vou trazer uma confidência, a gente fez uma reunião anterior a essa para se preparar, também já deu muito pano para manga, né? A gente já teve muito conteúdo ali, foi muito bacana. Queria agradecer imensamente a participação de vocês, contem com a gente e passo a palavra para vocês finalizarem aqui esse nosso bate-papo. Obrigado. Eu quero mais uma vez agradecer, eu fico muito honrada em poder compartilhar e trocar algumas informações, experiências daquilo que a gente tem vivenciado na nossa realidade aqui, alagoana, maceioense, Santa Úrsula, e fico mais honrada aqui porque a minha fala, ela expressa o trabalho de um time. Então, eu sempre ressalto isso, porque assim, eu estou na gestão, mas tudo que eu estou colocando aqui de experiência significa que tem um time que está fazendo junto, né, que está também se reinventando, buscando transformar e antecipar, acelerar a transformação digital e a inovação pedagógica aqui da nossa realidade para entregar cada vez mais relevância e significado para os nossos alunos. Então, muito, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que interagiu aqui. Qualquer coisa, vocês podem, pelo meu nome, buscar lá no meu LinkedIn, Instagram, e a gente vai trocando algumas ideias, enfim, prolongando aqui essas reflexões a respeito de educação, ensino híbrido e afins. Então, Felipe, muito obrigada a todo mundo. Queria agradecer também a Larissa e o Douglas, que são os que eu conheço aqui mais proximamente da Dream Shape. Então, um abraço, ainda que virtual, carinhoso em vocês dois também. Então, e Márcia, foi um prazer compartilhar essa tarde aqui com você. O prazer foi meu, agradeço muito toda a equipe da Dream Shaper, foi muito bom. É bom saber que a gente consegue inspirar pessoas, né? E aí, falando em inspiração, não tem como eu deixar de fazer uma propaganda aqui do livro que eu escrevi. É uma escola em movimento, conversas de uma diretora, e nesse livro eu conto as dores e os sabores de uma escola que revolucionou em educação, né? Está disponível na Amazon, na Martins Fontes ali também, ou mesmo comigo pode comprar. Mas eu acho que é uma forma de vocês continuarem se inspirando com as experiências que a gente está vivendo na Escola Monteiro Lobato de Diadema. Perfeito. Obrigado, gente. O pessoal já está interessado aqui já, Márcia. Você vai ter umas procuras aí, que legal. Obrigado pela participação de vocês. Quem nos acompanhou aqui no chat, quem está nos acompanhando agora pelo YouTube, né, com ele gravado. A gente agradece imensamente a participação de todos vocês e vamos continuar, né, construindo isso de forma colaborativa, esse futuro, né, essa questão de frutos que vocês comentaram aqui no nosso chat, né, esse fruto tão importante é essa autonomia, esse protagonismo dos nossos alunos, né? Contem com a gente se vê na próxima websérie. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.